Será que diferentes níveis de poderes neste mundo criam organizações voltadas a acobertar a verdade da população? Muitos fatos históricos parecem, de fato, não se encaixar dentro do discurso oficial. Será que há evidências de que o governo nazista teve mesmo contato com tecnologia alienígena durante a Segunda Guerra Mundial? Por que muitos estudiosos acreditam que esse conhecimento nazista sobre tecnologia alienígena não se perdeu e mais, está sendo secretamente explorado hoje pelos governos como dos Estados Unidos, como da própria União Soviética, como a própria NASA? Aliás, seria a corrida espacial da década de 60 apenas uma distração para mostrar foguetes movidos à explosão, enquanto outras tecnologias antigravitacionais de discos voadores estariam sendo testadas em locais ocultos como a Área 51? Bom, seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach e hoje nós vamos falar dessa história envolvendo nazistas, Estados Unidos, o projeto Paperclip, envolvendo Kennedy, envolvendo a corrida espacial, envolvendo a tecnologia alienígena, muita coisa bacana. E se você é novo aqui no canal, já aproveite, se inscreva, ative o sininho para ser o primeiro a receber as nossas notificações e seja muitíssimo bem-vindo. E você que é novo ou que já está aí, deixe já o seu like para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos, sempre voltados aqui à ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Então vamos explorar esse assunto. Só uma última lembrete antes da gente começar. Se você quer participar do nosso grupo de estudos de WhatsApp, Seguidores da Luz, basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. E você será muitíssimo bem-vindo. Pois muito bem, na época lá da década de 1940, a existência, as visualizações e os comentários sobre discos voadores estavam assim em alta. Todo mundo acreditava. Não havia ainda, antes da década de 40, tão forte um trabalho de mídia contrário à conversa, contrário aos testemunhos, contrário a tudo isso. Vamos entender por quê. Então muitas pessoas acreditavam, viam, comentavam e muitos governos também admitiam o estudo de discos voadores. Nessa atoada, Hitler e a elite nazista alemã, eles eram ocultistas, e buscavam todos os conhecimentos possíveis, tanto da arqueologia antiga, quanto de novos estudos, novas pesquisas, novas tecnologias. Para quê? Para trazer conhecimentos, para desdobrar conhecimentos que pudessem aumentar ainda mais o poder da Alemanha, o poder do nazismo. E uma dessas questões era justamente o trabalho de engenharia reversa sobre discos voadores encontrados. Será que isso faz sentido? Vamos então analisar isso tudo mais a fundo para a gente começar E aí cada um de nós também começar a entender, peraí, dentro dessa situação toda, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que parece ser uma teoria da conspiração, o que parece ser verdade, e situações muito concretas que fazem a gente pensar muito profundamente sobre esse tema todo. Então vamos lá. O fato é que a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, ela tinha 2 programas espaciais. Então, um programa espacial que estava sob o controle da SS, que era controlada por Hitler. E essa SS estava sob o comando de Heinrich Himmler e Hans Kammler, que estavam, dentre outras coisas, dizem, desenvolvendo a tecnologia de discos voadores com antigravidade e campos eletromagnéticos. Na verdade, nós temos muitos filmes, até na internet, se a gente buscar, nós vamos ver que havia de fato um estudo para
tentar se descobrir aeronaves e formas, novas tecnologias antigravitacionais, que fossem diferentes dos motores de propulsão, né, de combustível fóssil que já eram conhecidos e que nós conhecemos tanto até hoje. E vamos entender o porquê que até hoje, quase um século depois, nós continuamos ali dependendo dos fósseis, né, combustível fóssil, estamos continuando dependendo ainda desse motor à explosão. Bom, os alemães queriam então, nesse primeiro programa espacial, desenvolver essa tecnologia. E para quê? Uma vez que eles desenvolveram a tecnologia de uma aeronave que voasse de uma forma, uma tecnologia antigravitacional e tudo mais, eles colocariam armas nessas aeronaves e a intenção era, claro, a dominação global. Eles queriam vencer a guerra com super armas oriundas de tecnologias mais avançadas. Então eles faziam realmente estudos profundos e corriam com esse desenvolvimento de engenharia reversa, por assim dizer, sobre supostas aeronaves alienígenas que eles teriam contato por questões de acidentes e acessos que eles teriam tido. Esses acidentes e acessos, gente, muitas pessoas vão falar assim, poxa, mas não, uma aeronave alienígena não pode cair, ela é muita tecnologia para cair no planeta Terra, isso não faz muito sentido. Nós temos que lembrar que, só para a gente ir ponderando, né, a gente vai entrar mais a fundo nessa história toda e vamos ter mais elementos para a gente poder pensar, mas só para a gente ponderar, existem alienígenas. Quando a gente fala de alienígenas, às vezes as pessoas pensam assim, alienígena é uma coisa só. Não, alienígena não é uma coisa só. Existem milhares de espécies alienígenas, só estamos falando aqui próximas, né? Se for pelo universo são infinitas, mas próximas milhares em níveis evolutivos absolutamente diferentes. É só a gente pegar, por exemplo, a humanidade. A própria humanidade. Nós vamos um dia desenvolver uma tecnologia de espaçonaves e nós vamos também ter condições de visitar outros planetas. E vocês acham que quando visitarmos outros planetas nós vamos falar, não visita ainda porque a tecnologia é boa, mas não é tanto, você pode cair lá, pode ficar lá. Não, nós vamos para lá do mesmo jeito como exploramos o mundo inteiro aqui, como estamos explorando o espaço. Só que é claro que a tecnologia do próprio ser humano, quando a gente começar a fazer essas explorações, é muito inferior do que a tecnologia do ser humano quando a gente já estiver fazendo isso há séculos. E quanto mais tecnologia, quanto mais desenvolvimento, melhores serão nossas naves. O que eu quero dizer com isso? É lógico também de se pensar que temos essas terrestres que vieram aqui para a Terra com tecnologias diferentes. Algumas com tecnologias que jamais uma nave cairia no planeta. Outras com tecnologia que, sim, é possível que caia no planeta. Sim, é possível que aconteçam acidentes. Mas enfim, só para a gente ponderar, que é uma questão que o pessoal trouxe aqui nos grupos de WhatsApp, já as pessoas trazem às vezes nessa questão. Então, só para a gente ponderar. Então, eu estou falando de 2 programas espaciais da Alemanha nazista. O primeiro, então, era esse, né, que a gente comentou agora, controle da SS para ganhar a guerra, com interesse de fazer essas engenharias, esses desenvolvimentos para ganhar a guerra. E o segundo programa espacial, que estava sendo tocado por alemães nazistas na Antártica, então por sociedades secretas alemãs. Então como a Thule Society, The Black Sun Society, Real Society, que são grupos nazistas, mas que Hitler não controlava. São grupos, vamos dizer assim, das grandes famílias, das grandes influências da época da Alemanha nazista. Então, aliás, foi a Thule Society, uma dessas grandes influências, né, famílias influentes, que criou o próprio Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o Partido Nazista. E foram eles também que colocaram Hitler no poder, como a gente sabe, né? Na verdade, as pessoas que a gente vê no poder, presidentes, governos, não estão lá por acaso, estão lá porque há uma permissão, há uma autorização de grandes poderes no planeta Terra para que eles estejam ali. Então, de alguma forma, indiretamente, eles representam algum interesse e muitas vezes nem o próprio presidente ou governante sabe. Muitas vezes simplesmente deixam acontecer porque é uma influência muito grande em mídia e outras coisas. Mas, de qualquer forma, no caso
do Hitler, ele sabia justamente a influência dessas famílias na sua colocação no poder. Mas esta sociedade, este desenvolvimento espacial, esse programa espacial, então, ele estava sendo desenvolvido numa base secreta na Antártida. E colocaram, a gente falou de Hitler, eles colocaram Hitler no partido nazista, precisavam de uma pessoa carismática, de uma pessoa nacionalista, de uma pessoa com boa oratória, para convencer justamente os trabalhadores alemães a não seguir a ideologia comunista. Então Hitler, né, foi promovido por essa sociedade secreta alemã da elite, e em troca eles pediram para Hitler organizar o espaço e trabalhadores para construírem um programa especial secreto, e não uma organização, para desenvolver também no mesmo sentido. Eles estão no mesmo sentido de engenharia reversa e tentar desenvolver novas tecnologias. Só que tecnologias para fazer viagens interestelares, para realmente abranger, aumentar o contato com alienígenas. Então já não era mais uma questão apenas voltada para a Segunda Guerra, como Hitler tinha, mas esse segundo plano espacial era para um desenvolvimento, claro que sempre com o intuito de que a Alemanha fosse ter um poder maior, mas para viagens interestelares e para contatos com alienígenas. E então isso foi acontecendo e em torno de 1938 houve a primeira expedição nazista para a Antártida, em especial com uma frota de submarinos, que durante toda a Segunda Guerra foram transportando uma imensa quantidade de equipamentos e de recursos e de pessoas para a Antártica, estabelecendo ali uma base e um programa secreto que seria independentemente do programa especial de Hitler. Bom, passando os anos ali, Hitler perdeu a guerra e ele estava tentando desenvolver essas armas, né, para a Segunda Guerra, inclusive a arma nuclear, mas não deu tempo na guerra. Então, né, todos os países estavam correndo com suas tecnologias para tentar vencer do outro lado. Mas deu tempo sim da Alemanha e de Hitler, e mesmo dessa segunda programa espacial secreto, desenvolver muitas coisas. E eles tiveram enormes avanços na área de avanço tecnológico, no sentido de espaçonaves, de tecnologia para viagens espaciais. E aí começa uma nova história, porque acaba a Segunda Guerra, os países, né, vencedores, eles tomam a Alemanha, e aí começa a história americana. Vamos falar aqui do aspecto da história americana, aqui nos Estados Unidos. Quando o secretário da Defesa americano, James Forrestal, visitou a Alemanha logo após a guerra, então, né, na guerra foram visitar a Alemanha, ele viu ali tecnologias diferentes que os alemães estavam trabalhando arduamente. E foi quando então o alto escalão militar dos Estados Unidos começou a pensar em alguma coisa que parecia impensável. E surgiu então o projeto Paperclip. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos trouxeram, o que eles fizeram? Eles trouxeram todos os cientistas que trabalhavam nesses programas secretos espaciais, para os Estados Unidos. E colocaram esses cientistas no lugar de cientistas americanos. Então você imagina uma seguinte situação, você tem uma guerra contra os nazistas, tem o nazismo todo, e quando essa guerra acaba, você pega cientistas nazistas, traz para o seu país, e não só traz para o seu país, coloca no lugar de cientistas americanos, dá poder para eles para desenvolverem, continuarem desenvolvendo aquele projeto que eles já tinham começado. As tecnologias desenvolvidas pelos alemães até então eram tão especiais, tão diferentes e tão importantes então vejam que os próprios nazistas foram contratados pelos Estados Unidos para dar continuidade a elas, mas agora dentro da inteligência americana. Havia pesquisas alemães na época, como o Bell Technology, o Dialog, que eram baseadas em desenvolvimento de antigravidade através de campos eletromagnéticos. E essa questão era tão delicada e tão nova que os alemães não tinham como sair do projeto. Os Estados Unidos tiveram acesso a todos os documentos,
tiveram acesso às indústrias alemãs, aos locais secretos, tiveram acesso a partes das aeronaves e foguetes que estavam sendo desenvolvidos e sabiam que os americanos não iam conseguir pegar aquela tecnologia toda se não fosse com a ajuda desses nazistas, né? Com a ajuda desses cientistas alemães. Então, o que eles fizeram? Eles interrogaram grandes cabeças, né? Grandes cientistas alemães como Dornberger e também, né, Wernher von Braun, e que poderiam ajudar os cientistas americanos a tomar pé daquela mesma situação. Mas como é que eles fizeram isso? Eles trouxeram todos os cientistas nazistas, ao mesmo tempo a Rússia tentou fazer a mesma coisa e fez, levando alguns cientistas para a Rússia também, mas esse é o outro lado russo, estamos falando agora do lado americano. Trouxeram os cientistas nazistas alemães para os Estados Unidos e para desenvolver um programa chamado Programa V2, que era um programa espacial, e deram cidadania americana para todos esses nazistas e deram absoluta absolvição de qualquer crime de guerra para eles. Vejam que até o presidente Truman ordenou ao Pentágono, né? Ele estava preocupado, falou, não, o Pentágono, não podemos trazer nazistas aqui para os Estados Unidos, dar para eles cidadania, dar para eles acesso a uma série de informações privilegiadas e secretas dos Estados Unidos também, porque eles são perigosos, são nazistas. Você imagina, a guerra estava acabando naquela hora, eram inimigos. Mas o Pentágono, vendo o tamanho do que eles tinham desenvolvido na mão, ele ignorou o presidente Truman e trouxeram os nazistas do mesmo jeito. Então, o projeto Paperclip trouxe cerca de 2.000 cientistas nazistas aos Estados Unidos, além de outros que foram protegidos pelo mundo afora. Não vieram dos Estados Unidos, mas estavam tendo proteção americana pelo mundo afora. Então, vejam, os Estados Unidos abriu as portas para esses criminosos de guerra, e é claro que havia milhões de razões para não se confiar nos alemães nazistas, mas aí a gente começa a entender a importância das informações que eles já tinham. A importância de tudo que eles já tinham desenvolvido e que estava na mão e que era importante continuar desenvolvendo. Estamos falando aqui da década de 40. Então, os Estados Unidos não apenas colocaram os nazistas como responsáveis, trouxeram os Estados Unidos, como colocaram os nazistas como responsáveis pelo programa espacial americano. E colocaram os nazistas também em cargos de alta responsabilidade nas operações de inteligência americana. Vocês têm noção do que é isso? Ou seja, imaginem o interesse que havia no desenvolvimento científico que os alemães já tinham naquele momento. Para você colocar o seu próprio país, colocar pessoas na inteligência suprema do seu próprio país, pessoas inimigas, né, até então, na sua própria casa, em cargos de alta confiança, em cargos, né, altíssimos de inteligência no seu próprio país. É claro que esses cientistas alemães nazistas não se transformaram em americanos de bandeirinha, né, patrióticos, não. E até por isso que muitos eram contra o projeto Paperclip. Havia um risco, havia um medo muito grande do que podia acontecer. Mas, naquele momento após a guerra, começou a se ter claro na cabeça nos Estados Unidos de que o inimigo agora não eram os nazistas, a guerra tinha acabado. O inimigo agora era a Rússia, era a União Soviética, né? Então, todos os alemães foram perdoados. Todas as atrocidades de guerra cometidas foram perdoadas. E continuaram desenvolvendo, então, todos esses projetos que estavam sendo desenvolvidos na Segunda Guerra relacionadas a aeronaves com sistema de antigravidade. Quando a gente fala hoje de uma tecnologia antigravitacional, parece que estamos falando de total ficção científica, né? Algo futurista, alguma coisa assim. Mas será que estamos? Ou será? Porque estamos falando de coisas de quase um século, da década de 40, já estamos em 2023, ou seja, estamos 80 anos depois, e nós tínhamos todo esse trabalho ali. Cadê esse trabalho? E aí nós vamos começar a discutir isso. Ou será que nos quiseram fazer esquecer dessa tecnologia? E continuaram nos apresentando foguetes à explosão, né? Cada vez mais aviões a jato, todos voltados à explosão, enquanto essa tecnologia
continuou sendo desenvolvida em paralelo. Uma tecnologia absolutamente diferente, uma tecnologia capaz de modificar o mundo e uma tecnologia capaz de dar supremacia total a qualquer país que a domine de forma plena. A verdade, gente, é que a levitação, né, e a tecnologia de levitação já estavam sendo estudadas na Alemanha desde a década de 1920, há 100 anos atrás, mesmo antes da Segunda Guerra. Numa experiência conhecida como Kolsky-Frosty, em 1919, faziam quartz levitarem através da aplicação de correntes elétricas. Tudo isso documentado, filmado na época. O que se diz hoje é que esses experimentos estavam também, já na década de 20, sendo feitos através da engenharia reversa de veículos extraterrestres, cujos destroços foram capturados. Bom, os americanos já estavam começando a iniciar essa tecnologia de antigravidade. Principalmente, muita coisa veio através de Nikola Tesla e de Townsend Brown. Mas foi só após, com a imigração dos cientistas alemães, depois da Segunda Guerra, que os Estados Unidos tiveram um grande avanço nessa tecnologia. Na década de 50, Townsend Brown e outros falavam abertamente sobre o controle antigravitacional, de estarem conseguindo, de fato, o controle antigravitacional nas suas pesquisas, nos seus experimentos. E que na década de 50 eles estavam fazendo coisas maravilhosas com tecnologia de alta voltagem, relacionada com cristais, com campos eletromagnéticos, e que esta energia daria energia livre. E nessa energia livre a gente teria acesso à levitação de coisas, inclusive de naves. Era um assunto que estava acontecendo. Era um assunto que estava em voga no mundo, nas discussões. Apesar de ser secreta a tecnologia, mas se discutia que esse assunto estava sendo desenvolvido. Era discutido no meio científico, não era uma ficção científica há 70 anos atrás. Há 70 anos atrás não era uma ficção científica, era uma realidade acontecendo, sendo desenvolvida 70 anos atrás. Segundo o Rick Falk, um dos maiores cientistas da Marinha Americana, ele era engenheiro espacial, ele diz ter visto documentos, inclusive num cofre da Marinha Americana, que atestavam que o controle antigravitacional já estava dominado em 1954. Então quer dizer que você já tinha tecnologia básica, que poderia, claro, ser desenvolvida, se continuaria sendo desenvolvida, mas que você já tinha um controle antigravitacional, 1954. Porém, misteriosamente, no final da década de 50, muitas coisas acontecem. E todos esses estudos foram silenciados. Eles sumiram da mídia. Ninguém mais continuou se ouvindo falar dos estudos, dos desenvolvimentos, dos cientistas, nada. Nunca mais se ouviu cientistas discutindo esse tópico abertamente. E olha que curioso, parece que nunca mais cientistas tiveram interesse de estudar a tecnologia antigravitacional. Apesar de experimentos positivos que se mostravam viáveis de décadas anteriores. Isso vem até hoje. Quantos estudos antigravitacionais a gente tem visto por aí? A gente tem visto no máximo ali, né? Ou seja, a gente fala de trem-bala, né? De trem, quando a gente põe o trem num trilho, que é praticamente tem a ver com um sistema eletromagnético, né? Ou seja, então você é mais com plasma, então você tem ali, mas é a única coisa, é o único aspecto da sociedade moderna que a gente ouve falar alguma coisa. E olha, com desenvolvimentos incríveis. Só. Cadê o resto? Cadê essas pesquisas? Cadê esse desenvolvimento todo? Cadê o interesse nesse desenvolvimento? Então, de repente, a mídia, os governos, as famílias falam, não, isso tudo aqui vai entrar no oculto, tudo isso aqui vai entrar numa outra linha, não vai ser mais aberto ao público. Por quê? Porque o poder que está por trás do controle dessa tecnologia é algo nunca visto na história humana. Não é uma tecnologia que nenhum país quer que esteja em voga, esteja discutido, com troca de cientistas, com troca de ideias, com troca de revistas, né, científicas falando sobre descobertas. Não. É toda uma pesquisa absolutamente secreta, absolutamente separada, absolutamente sigilosa.
Todo o conhecimento de Tesla, né? Tesla, muitas coisas de Tesla tratavam de questões antigravitacionais. Todo o conhecimento dele, que ele tratou sobre isso, foi suprimido, desapareceu. Foi apagado da história. Ele morreu em 1943, durante a guerra. Se ele tivesse sobrevivido e sua tecnologia fosse aplicada aos posteriores programas espaciais que nós conhecemos hoje, né, da NASA e tal, nós teríamos, com certeza, motores movidos a eletricidade, energia livre, através de campos eletromagnéticos antigravitacionais. Onde foram parar essas linhas de avanços e de desenvolvimento desses estudos? Então, o simples fato da gente não ouvir mais falar sobre isso mostra que algo está acontecendo. Né? Porque é impossível não haver estudos sobre isso, impossível. Então, só isso já mostra que algo profundo está acontecendo desde então. Na década de 50, lá atrás, para o público, toda essa tecnologia antigravitacional, né, não se falava mais, e começou a se falar para o público: olha só os nossos foguetes, olha os nossos jatos, aviões a jatos, foguetes, todos com combustível fóssil, né, através da explosão combustível, e começaram a trazer novas tecnologias para o público, mostrando para o público: olha como estamos desenvolvendo aquela mesma tecnologia do nosso trem a vapor, né, dos nossos teares a vapor, dos nossos primeiros carros, toda aquela tecnologia apenas com mais explosão, com mais força, com mais velocidade, mas a mesma coisa, sem novidade nenhuma. E a tecnologia antigravitacional mais avançada, com toques de tecnologia alienígena, foram claramente retiradas da pauta mundial, até hoje. Então, o projeto Paperclip, na época, colocou os nazistas no poder da inteligência americana, trouxe uma herança, mas trouxe também o quê? Uma herança de característica de autoritarismo, assim como eram os nazistas. Então, veja, o projeto Paperclip começou público, aberto, e os desenvolvimentos dessa tecnologia também. De repente mudou-se a política. Falaram: não, a partir de agora isso aqui é altamente secreto, autoritariamente nós vamos suprimir qualquer informação, passou a ser de segurança nacional de Estado, e nesse momento o próprio programa espacial americano também teve que se dividir em dois. Também passou a ter duas caras, duas faces, dois projetos absolutamente distintos. O primeiro projeto, que é o da NASA. A NASA é o projeto de exploração espacial que veste a carapuça do bom moço, de paz, de integração mundial, de romantismo, né, de união global, de busca do ser humano com espaço. Enfim, é o bom mocinho, né? Ou seja, então mostra pra gente o que nós estamos desenvolvendo, tudo com 100% de tecnologia de combustível fóssil, né, de explosão, tecnologia do século passado. Que, claro, vai ser desenvolvida, mas é isso. Quanto você pode explodir gasolina para conseguir sair daqui, para conseguir fazer suas viagens. E a NASA hoje é isso. Então, ela mostra essas tecnologias extremamente avançadas, mas dentro dessa mesma tecnologia de explosão, né, de combustível, e vai mostrando para a humanidade como se isso aqui fosse o nosso topo de desenvolvimento e fosse tudo que existe. Não existe nada além disso. Agora, vocês acham mesmo que não existe nada além do que a NASA está desenvolvendo? Então, quer dizer que Estados Unidos... Vamos falar dos Estados Unidos, que hoje estamos focando aqui, mas União Soviética, China, outros grandes países não estão desenvolvendo nada? Ou seja, o que tem de desenvolvimento é o que eles mostram nos foguetinhos, deixando o satélite em órbita e fazendo projetos que nunca voltam para ir para a Lua. É outra história, né? Ou seja, nós fomos para a Lua há mais de 50 anos atrás e não voltamos mais. Não voltamos mais. Faz sentido nenhum, mas enfim. Ok. Então essa é a história oficial. A NASA é a história oficial para o público em geral. Mas existe uma outra faceta da NASA, que desde a década de 50 então foi dividido, que é mais importante, do programa espacial americano, né, que é relacionada à guerra também, infelizmente, né, o ser humano hoje acha que tudo que é importante é a guerra, é para proteção, é para atacar. Um dia nós vamos superar isso como seres humanos, mas enfim, infelizmente ainda não é isso, e que
e que precisa encontrar, então, formas de aeronaves cada vez maiores, com mais velocidade, com mais capacidade, e mísseis também, que possam carregar mísseis com novas tecnologias. E, então, essa outra NASA, este outro programa espacial continuou sendo projetado, só que este aqui, então, foi colocado no oculto. Foi colocado, né, longe do olhar do público, de uma maneira altamente secreta. Então, inclusive dentro disso, toda a tecnologia de sistema antigravidade, né, estudando tecnologias mais avançadas, engenharia reversa, questões de alienígenas, de discos voadores que caíram e tudo mais. Essa é a face militar da NASA. É a face que não dá informação alguma para ninguém sobre nada do que está acontecendo. Então, a NASA teria ficado com essa missão de estar junto com o público americano, com o público mundial, justificando pela porta da frente receitas, orçamentos, mas sempre com uma tecnologia já obsoleta, ultrapassada, de explosão de combustível. E a outra agência secreta, por razão de interesses nacionais, militares, de segurança nacional, etc., 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 desenvolvendo mísseis e tecnologias antigravitacionais, tecnologias muito superiores. Então vejam, tudo isso surgiu lá de trás, década de 40, final da Segunda Guerra, com a Operação Paperclip. Todas essas tecnologias após a Segunda Guerra foram se tornando mais e mais compartimentalizadas, mais e mais uma questão de segurança de Estado, mais e mais secretas. E o programa espacial secreto americano teve início, portanto, com a Operação Paperclip. Esse é o início de tudo. Kennedy, né, JFK, né, Kennedy teve grande participação no aprofundamento dessa dicotomia entre NASA e o programa espacial secreto. Não que ele quisesse isso, mas ele acabou tendo participação e, inclusive, a vida dele foi comprometida por isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. JFK, então, Kennedy era muito próximo do primeiro secretário de defesa, James Forrestal. Então, eles tinham uma amizade, eles tinham uma conversa muito aberta. E James Forrestal era, então, primeiro secretário de Defesa Nacional dos Estados Unidos. Foi ele que, inclusive, James Forrestal, foi aquele que foi ver as indústrias alemãs no final da Segunda Guerra, que foi ver as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas lá, que, né, ou seja, começou toda essa ideia de trazer os alemães para cá. E ele queria... Ele contava muitas coisas secretas para Kennedy. Muitas coisas que aconteceram com o próprio projeto Paperclip e outras questões de tecnologias alienígenas e tudo mais, e Kennedy tinha muito interesse sobre tudo isso. Inclusive falavam sobre a questão de Roswell, né? O acidente de Roswell, a queda do esquadrão de Roswell, onde supostamente teriam também capturado não só nave, mas como também alienígenas, enfim. E tudo isso era discutido de uma forma muito mais aberta e Kennedy tinha acesso através de Forrestal. Quando Kennedy virou presidente, não é só que Kennedy não era presidente, quando Kennedy virou presidente, ele já tinha muito conhecimento secreto, né, prévio, sobre a questão de tecnologia de alienígena, sobre a própria ufologia, sobre o que os militares estavam fazendo, sobre a verdade sobre vários avistamentos, sobre abduções de pessoas, sobre queda de discos voadores. Ele já tinha muita informação sobre isso. E no livro póstumo de Kennedy, né, que chama Prelude to Leadership, Diário Pós-Guerra de Kennedy, ele comenta ter sido convidado a visitar bases avançadas da marinha nazista, né, após a guerra, essas bases que elas tinham desenvolvido. Inclusive com os submarinos que foram utilizados para transportar todo aquele material que a gente comentou lá atrás, que era o programa espacial secreto do nazismo na Antártica. E mesmo como presidente, ele continuou muito próximo de Forrestal, e Forrestal também ele também tinha a ideia de divulgar ao público o que estava acontecendo. Ele não queria manter aquilo secreto, ele achava que era uma questão de interesse mundial, de interesse de todos, de interesse dos americanos, inclusive. Ele acreditava que o sistema secreto estava sendo projetado para... né, estava começando a... Porque quando dividiram depois da Segunda Guerra, havia, claro, tinha que tomar um certo cuidado, mas logo depois ele começou a perceber isso, que começou a se tornar secreto um programa, todas essas questões,
e esconder do público. E ele não concordava com isso. Ele achava que isso podia levar a um grande abuso de poder. Né? Você pegar um grupo de pessoas e você dar esse conhecimento todo para esse único grupo de pessoas, mantendo as outras pessoas, americanos, inclusive, no escuro. Então isso era uma questão que estava sendo fortemente discutida na época. O que fazer? O que é o correto de fazer? O que é o certo de fazer? E ele começou, inclusive, Forrestal, a dividir algumas informações com os congressistas americanos, que ouviam ele. E entre esses congressistas, inclusive, estava Kennedy, antes de ser presidente. Quando Kennedy virou presidente, ele começou a exigir que essas informações, a exigir que ele tivesse acesso a mais informações secretas. Ele falou, eu quero saber. Eu sou presidente dos Estados Unidos, eu quero saber. E ele queria ter o controle presidencial sobre todo esse conhecimento. Eu sou presidente, eu tenho que controlar esse conhecimento. Eu tenho que decidir o que se faz ou não se faz com esse conhecimento. Só que, neste momento, havia um grupo, que é vocês já devem ter ouvido falar, o grupo Majestic 12, né, o Majestic 12, que era um comitê secreto autorizado pelo presidente Truman, em 1952, que tratava sobre essas questões todas, o incidente de Roswell, engenharia reversa alienígena, como aproveitar essa tecnologia, quais seriam as políticas futuras que seriam tratadas ou não. Então, esse grupo Majestic 12, ele era responsável por determinar tudo isso, não o presidente dos Estados Unidos. E Kennedy começou a querer tirar o poder deles para trazer esse poder para o presidente dos Estados Unidos. Começou a haver ali um conflito muito grande. E Forrestal, dentro desse grupo, Forrestal fazia parte do Majestic 12. E dentro desse grupo ele era uma minoria, porque ele queria também divulgar, ele queria também colocar isso tudo em público. E outros membros, então, do Majestic 12 começaram a ficar preocupados, porque eles vão colocar isso para o público, nós vamos perder essa hegemonia, nós vamos colocar essa tecnologia para o público mundial, para a humanidade, e eles não queriam isso. Bom, até que essa preocupação foi aumentando e Truman, que também foi o presidente dos Estados Unidos e também era membro do Majestic 12, ele retirou Forrestal do cargo de secretário de defesa dos Estados Unidos. Por quê? No receio e no medo de que Forrestal, em algum momento, fosse chegar em público na condição de secretário de defesa americano e falar para os americanos, olha, americanos, o negócio é esse, é assim, 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 é isso que está acontecendo. Então retiraram ele do cargo, porque se ele falasse alguma coisa, pelo menos ele não falaria de uma forma oficial, e continuavam pressionando ele para que ele não falasse nada. Bom, curiosamente, na mesma semana que ele saiu do cargo, também definiram que ele estava com alguns problemas mentais. Então tira do cargo, por que não? Porque ele não está com problemas mentais. E por razão disso, pegaram Forrestal e levaram ele para um estabelecimento médico da Marinha, chamado Bethesda, onde ele ficou internado para tratamento psiquiátrico. Então vejam, nada é por acaso, não adianta só tirar do cargo. Tirou do cargo para que ele não falasse oficialmente, mas ao mesmo tempo também já começaram a falar que ele tinha problemas psiquiátricos e colocaram o cara à força dentro de um tratamento psiquiátrico. O cara era secretário da defesa americana até então. Né? Esse louco, era secretário da defesa americana. Então, assim, dificilmente era um louco que estava lá. Tinham colocado um louco nesse cargo, né? Mas, enfim. Mas, de repente, virou louco. Ficou louco. Né? Transformaram ele em louco. Ele ficou confinado no 16º andar, né, dessa base da Marinha, desse hospital, desse tratamento psiquiátrico, sem autorização para ser visitado. Nem mesmo por um padre, por uma família, por um irmão. Isso é um louco perigoso, né? De repente, de secretário de defesa virou um louco perigoso. E nesse período, ele só foi visitado por alguns membros do Majestic 12, como Sidney Sowers, Lyndon Baines Johnson, que em 1949 estavam trabalhando para o comitê Majestic 12. Então, assim, eles iam lá para entender, né, como é que Forrestal estava pensando, se ele estava mudando de ideia, se não estava mudando de ideia, enfim, para ter o controle sobre Forrestal. E quando Forrestal estava, então, melhorando do seu problema psiquiátrico, pelo menos as informações é que eles estavam melhorando, e no dia em que o irmão de Forrestal estava indo para, afinal,
pegar Forrestal, tirar ele do centro psiquiátrico, levá-lo de volta para casa, porque isso estava gerando um problema enorme, né? Manter Forrestal dentro de um tratamento psiquiátrico, forçado, isolado. Mas quando o irmão dele teve uma autorização para retirar ele de lá em maio de 1949, Forrestal faleceu, caindo do 16º andar da Bethesda, né? Da Bethesda, ou seja, lá daquele centro. Oficialmente, claro, disseram que foi suicídio. E muitas das evidências da época, pessoas, testemunhas, enfim, tudo mais, a lógica da situação falavam não. As pessoas que viram o seu corpo afirmaram que não foi suicídio, mas um atentado. E que o grupo Majestic 12 estaria por trás disso. Enfim, o fato é que esse secretário de Defesa americana nunca teve a chance de falar para ninguém o que ele achava, nem na condição de secretário, nem na condição de louco que fosse, uma vez que, né, começaram a divulgar que ele tinha tratamentos psiquiátricos, problemas psiquiátricos. Bom, esse foi o primeiro, mas veja, aqui começava então uma definição muito clara, de uma política muito rigorosa do Majestic 12, de que não, nós vamos sim, somos secretos e vamos tratar todas essas questões de forma absolutamente secreta daqui para frente. E quem não concordar, já estava dado o exemplo do que aconteceria. Pois é, esse exemplo não foi apenas, né, não foi único. Né? Nós temos a questão de Kennedy ainda. Kennedy, quando foi eleito, foi o presidente americano, lembrem-se disso. Kennedy, nessa situação toda, concordava com Forrestal, queria dar uma publicidade maior para essas situações todas e queria ter o controle da presidência sobre esses conhecimentos. E foi Kennedy que decidiu ir para a Lua. Ele que falou, olha, nós vamos para a Lua, americano, nós vamos para a Lua. Mas por que ele falou isso? Ele, sabendo da questão ufológica, sabendo de todas as informações secretas, sabendo dos desenvolvimentos tecnológicos que já haviam, mas ainda bloqueado pela Segurança Nacional do Estado, que falava, não, você que é presidente, mas você não pode divulgar essas informações. Essas informações não são para ser divulgadas. Então, ele não tinha autorização, nem do Majestic 12, da CIA, da NSA, de ninguém. Não podia falar a respeito. Mas ele queria descobrir mais, até porque não passavam para ele as informações. Ele era presidente e não recebia as informações. E aí ele pensou o seguinte, bom, já que eu não tenho acesso às informações, ele decidiu criar o seu próprio programa espacial público. E aqui ele pegou então essa parte da NASA, né, ou seja, e começou a patrocinar essa outra parte pública da NASA, que é o que ele podia ter acesso. E pegou essa parte da NASA, essa parte pública, que o presidente poderia então ter prerrogativa, porque era justamente a parte da NASA que a população americana poderia enxergar e ver, a parte romântica do negócio, e ele começou a dizer em seus discursos públicos, já em 1961, de que a exploração do espaço pelos Estados Unidos seguiria adiante e que os Estados Unidos iriam chegar à Lua ainda na década de 60. Gente, vejam só. Os russos tinham, em 1960, colocado Yuri Gagarin na órbita terrestre. Yuri Gagarin tinha sido colocado na órbita terrestre, primeiro homem a entrar na órbita terrestre, pelos russos, em 60. Agora, colocar um homem na órbita terrestre é fácil, mas facílimo, comparado a colocar o homem na Lua. A distinção de tecnologia, de complexidade, de distância, é que às vezes a gente acha assim, não, foi até a órbita aqui e chega até a Lua ali. Não tem nada a ver. São coisas totalmente diferentes, tecnologias absolutamente distintas, que você precisa para uma coisa e para outra. Então o que acontece? Mas Kennedy falou, olha, nós vamos, 1961, ele falou, vamos colocar o homem na Lua, vamos levar o homem à Lua. Em 61, o homem foi à Lua oficialmente em 1969, 8 anos depois. O que Kennedy provavelmente estava imaginando? Ele falou, olha, como eu estou colocando aqui o orgulho americano, né, eu estou colocando aqui a gente, né, os americanos na reta, né, ou seja, dizendo, ó, nós vamos passar os russos, que foram só na órbita terrestre, nós vamos até a Lua. Se os primeiros a chegar na Lua nessa década, ele estava pressionando a inteligência americana a publicar mais informações para a NASA, mais tecnologias, porque ele sabia, com a tecnologia atual, nós não vamos chegar nem na Lua, não vamos chegar na Lua. Né? E até hoje tem uma discussão se chegou de fato, mas enfim, é outra discussão. Mas ele sabia que em 1961 que era muito complicado com o que se tinha naquele momento chegar na Lua.
Então ele pressionava, era como assim uma chantagem à inteligência americana, para que a inteligência americana pudesse, de fato, soltar mais informações para a NASA, para essa NASA pública, que ajudasse os Estados Unidos a chegar na Lua. Então ele queria acreditar que ele fosse conseguir tirar informações da NASA oculta para a NASA não oculta, né, para o programa oculto espacial, para a NASA, que é o programa não oculto, através dessa chantagem. Americanos, precisamos chegar na Lua essa década. Aí que tá. Quando ele fez isso, foi o próprio nazista, que a gente comentou lá atrás, do projeto Paperclip, Wernher von Braun, que então se pronunciou em público, né, porque eles tinham que dar uma resposta, se pronunciou em público dizendo, olha, não, seguinte, nós vamos para a Lua sim, mas a tecnologia que nós vamos usar para a Lua é a mesma que a gente tem de foguetes de propulsão, ou seja, fóssil, combustível, nós vamos desenvolver isso, nós vamos para a Lua com esse tipo de foguete. Então ali naquele momento, a resposta que se deu ok, nós vamos para a Lua. Se nos Estados Unidos é importante, se a presidência americana vai investir bilhões de dólares para ir para a Lua, nós vamos. Como cientistas nós vamos ajudar, mas já deixou claro, a tecnologia que nós vamos usar é tecnologia de propulsão de combustível. E não se falava absolutamente nada de tecnologia antigravitacional. Então, em junho de 1947, aqui tem uma história, em junho de 1947, de uma ocorrência estranha no noroeste dos Estados Unidos, que foi chamado de incidente da Maury Island, onde um pescador chamado Harold Dell estava em seu barco e disse que viu 5 objetos voadores acima de sua embarcação, 5 OVNIs, né? 5 discos voadores acima de sua embarcação. E ele comenta, ele tem todo o discurso, fala que ele parece que viu que os escoadores estavam se desfazendo, que caíram pedaços sobre a água, de alguma forma eles se desfizeram e caíram pedaços sobre a água, e que a Força Aérea Americana então foi ativada para investigar, mandou 2 jatos ao local, e ao chegar lá, esse pescador viu eles recolhendo material e levando embora, né? Os Estados Unidos levando embora. Esses pilotos que levaram esse material embora, coincidentemente se acidentaram, morreram os 2 pilotos e tivemos uma pessoa, o Fred Chrisman, começou a participar das investigações desse incidente. Esse Fred Chrisman também era uma das pessoas do Paperclip. Então, claro, ou seja, então veja, está tudo interligado. Todo esse projeto oculto, essas mesmas pessoas participam desse tipo de atividade, deste tipo de acontecimento. Curiosamente, Fred Chrisman é muito citado, depois nós vamos falar, ele é citado por muitas pessoas nas investigações de assassinato de Kennedy, que vem acontecer 2 anos depois. Então, tudo está interligado. Jim Garrison era o promotor do hospital da cidade de New Orleans, quando Kennedy foi assassinado em 63. E ele comentava, né, na questão da morte de Kennedy, que Kennedy teria sido atingido por 3 diferentes, por alvos, né, alvejado, tentado ser morto por 3 diferentes direções, e não apenas por aquela direção que ele recebeu a bala de fato. E ele quis abrir investigações sobre a morte de Kennedy, ele queria desenvolver mais as investigações sobre a morte de Kennedy que estavam mal contadas. E ele acreditava que os principais suspeitos dentro do que ele levantou, eram Fred Chrisman e Guy Bannister, ambos do Paperclip, do projeto Paperclip. E que estavam muitíssimo envolvidos, inclusive, nesse incidente que eu comentei com vocês aqui da Maury Island. Bom, então, aparentemente, todas as pessoas estavam trabalhando para agências de inteligência americana, envolvendo UFO, questões secretas, programa espacial. De alguma forma, seus nomes também eram trazidos no assassinato de Kennedy. Enfim, tudo isso a gente traz porque são questões que nunca vão vir ao público, ou pelo menos não tão cedo vão vir ao público, a própria morte de Kennedy, nessas questões da investigação, do assassinato dele, que vocês vão achar muitas coisas por aí sobre dúvidas, sobre questionamentos, sobre situações que em tese não foram investigadas o suficiente, ninguém sabe porquê, e daí vai. Mas voltando a Kennedy,
Quando Kennedy iniciou o seu projeto de corrida espacial para a Lua, então ele queria ainda trazer esses conhecimentos para a humanidade, Kennedy falava de colonizar a Lua. Kennedy falava de colonizar Marte. Então veja, hoje que nós estamos vendo hoje com Elon Musk novamente, como ele voltou a falar, veja, são 40, nós estamos na década de 60, são 60 anos depois para um civil começar a falar de novo sobre isso. E ficar nesses 60 anos, toda a tecnologia, todos os avanços de marinha de Estados Unidos e outros países sem investigar, sem desenvolver, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, mas enfim. Kennedy sabia que já existiam programas espaciais secretos no seu próprio país, ele tinha clara ciência disso. E sabia também que tinha outros programas secretos pelo mundo afora, que estavam se utilizando de tecnologia alienígena ou tentando se utilizar de tecnologia alienígena, tentando descobrir, né, entender engenharia reversa para descobrir. Agora, ele percebeu que a tecnologia de combustível tinha também um importante papel, né, no desenvolvimento. A tecnologia de combustível, então, Kennedy começou a desenvolver para levar o homem à Lua, até porque, de novo, né, Von Braun já tinha dito, nós vamos ajudar, mas através de tecnologia combustível. O projeto de Kennedy, que seja, em 69 o homem foi à Lua com o projeto de Kennedy, ele era muito maior, muito mais profundo do que é dito. Porque ele fala assim, a Kennedy queria levar o homem à Lua e levou. Não, esse era o primeiro passo. Ele queria colocar 5 bases navais na Lua. Ele queria popular a Lua com 10 mil pessoas. Ele queria colonizar Marte. Ele queria desenvolver água, né, nessa colonização com novas tecnologias para água, para ar e tudo mais. Ele queria desenvolver naves intraestelares. Tudo isso fazia parte do projeto de Kennedy, abertamente. Abertamente. E aí ele se aproveitava de novo da ida de Gagarin para a Lua, né, dos russos terem para a Lua, não, para a órbita terrestre, para pressionar os Estados Unidos a se mexerem para chegar à Lua e para se mexerem para chegar em todos esses locais. Ou seja, Kennedy enxergava como perfeitamente possível em 1960. 1960. Então, o programa Apollo de Kennedy era muito maior do que colocar o homem na Lua. Mas, assim como Forrestal morreu, Kennedy foi assassinado. E, de uma forma ou de outra, a morte de Kennedy acabou com o risco de muitos dos projetos secretos espaciais americanos terem que ser divulgados, seja diretamente ou seja indiretamente, como Kennedy queria, através, né, ele forçando a NASA a projetos muito mais altos, muito maiores, ele forçava que essa tecnologia de alguma forma migrasse, de que essa tecnologia de alguma forma chegasse. Então acabou-se, né? Com isso, com a morte de Kennedy, não se falou mais disso. Inclusive, os projetos, né, de o homem indo à Lua logo depois foram cancelados, o homem não foi mais à Lua, então né, tudo aquilo que se falava, que se fazia, parou-se de se falar. Então, mesmo a NASA, a parte boazinha da NASA, parou de sair do planeta Terra, ficou apenas em volta na órbita terrestre e ninguém se ouve falando de mais nada, de mais coisa nenhuma. E o que nós temos hoje, em 2023, são promessas de que até o final da década o homem vai à Lua de novo. Enfim, não vamos nem entrar nessa questão hoje. Então, tem até pessoas que afirmam que 10 dias antes de ser assassinado, Kennedy teria feito um acordo com Nikita Khrushchev, que seria o primeiro-ministro, né, soviético, sobre fazerem missões espaciais conjuntas para irem à Lua. E para isso, então o que ele queria? Porque ele sabia que também a Rússia também tinha umas tecnologias, também tinha alguns cientistas nazistas, enfim, tudo isso estava acontecendo em vários países. Então ele tentou fazer uma união com a própria Rússia. E chegou a oficialmente instruir a NASA para cooperar com a União Soviética, compartilhando todas as informações relativas aos programas espaciais da NASA. E com isso ele esperava receber o oposto também, começar a quebrar essa hegemonia do Majestic 12 de manter essas coisas secretas. Veja, então ele começou a fazer acordos com o inimigo, com a União Soviética,
mas com esse objetivo de quebrar toda essa questão de ser secreto, de ser oculto. Isso teria sido 10 dias antes dele ser assassinado. Então, gente, esse assunto ele tem várias repercussões, tem várias outras citações, muita coisa para colocar aqui. Eu coloquei aqui o básico, né, para trazer para a gente realmente abrir a mente e parar para pensar um pouquinho mais sobre a realidade das coisas, sobre a verdade do que realmente é verdade nos programas espaciais, do que é dentro dos programas espaciais feitos para mostrar para nós, para o público. Então, desde um rover que chega em Marte, começa a mandar imagem, som, então a gente vai como humanidade, acompanhando esse desenvolvimento espacial bem módico, bem modesto, para uma humanidade que teria ido à Lua em 1969, nós, 50 anos depois, mandando o robozinho para Marte, estamos ali, né, uma forma bem modesta, bem tranquila, e com aquela mesma tecnologia do carro, né, do avião de 1920, então a mesma tecnologia não mudou, e a gente vai. Ao passo de que a gente sabe dos trilhões de dólares que são colocados em orçamentos secretos nos Estados Unidos, em outros países, desenvolvendo outros países também, para desenvolvimento militar, para desenvolvimento de novas tecnologias. O fato, de novo, de não se falar mais e de parecer que não se pode falar sobre novas descobertas de tecnologias antigravitacionais, campos eletromagnéticos, todo o desenvolvimento de Tesla, e daí vai. Então isso tudo faz parte ainda de um momento da humanidade onde a humanidade ela ainda se divide. A própria humanidade ainda se divide por quê? Porque quer ter hegemonia, porque quer ter poder, porque quer ter supremacia bélica, supremacia política sobre outros países, sobre outras pessoas, sobre outras organizações, porque quer receber dinheiro de orçamentos secretos para aqueles desenvolvimentos que sempre precisa prestar contas, por uma série de motivos, mas enfim, a humanidade continua até hoje presa à sua pequenez, à sua separatividade. Aquilo que a gente fala que acontece hoje, antes da transição planetária, acontece hoje quando a gente vê os outros humanos como inimigos, como a outra parte, como o outro lado, como aquele que não pode saber, como aquele que vai atrapalhar, como aquele que vai querer me superar, como aquele que vai querer me destruir. E assim, nesse pensamento bélico, nesse pensamento pequeno do ser humano, a gente hoje, sem dúvida alguma, está desaproveitando desenvolvimentos fantásticos em áreas de antigravitacionais, por exemplo, que antigas civilizações terrestres já tinham muito conhecimento antigravitacional, que se perdeu, que hoje nós estamos recuperando e passam a ser secretos. Nós temos missões espaciais, missões para a Lua, missões para Marte, missões absolutamente secretas, fechadas, que não podemos ter acesso. Nós temos contatos e fontes de instrumentos alienígenas que também continuam secretas, tudo pela nossa pequenez, tudo porque nós ainda não sabemos lidar com o próximo, não sabemos lidar com o próprio ser humano, e o ser humano ainda dentro dessas corporações, dentro desses interesses, querem ter tudo nessa hegemonia, esse poder, e assim vai. Agora, isso tudo são coisas que vão se quebrar. Vão se quebrar ao longo da transição planetária. Passando-se essa transplantária, vamos quebrar, o ser humano vai se entender como uma família humana, nós vamos ter contatos oficiais, públicos mais abertos com alienígenas, e aí, quer dizer, ou seja, não vai haver mais sentido se ocultar, porque não haverá mais o que se ocultar, e nós vamos também nos ver como uma humanidade, como uma família humana, onde eu não vou querer ocultar nada para ninguém para o meu interesse próprio, ao contrário, eu quero dividir porque eu sei que quando eu divido, eu encontro outros cientistas, outras pessoas pelo mundo afora inteiro que podem dar, olha, aquela pitadinha que precisava para aquela tecnologia que estava para sair aqui, mas não se encontrava, né, aquela solução. A solução está aí, com um monte de gente que está pelo mundo sem saber, pessoas inteligentíssimas, cientistas avançadíssimos, que não sabem porque não fazem parte do programa secreto, mas se pudessem ter acesso àquela informação, iriam saber como descobrir aquela questão a mais, enfim. E a humanidade continua então hoje ainda, 2023, se utilizando de fósseis, de petróleo, por causa, né, ou seja, com interesse de uma indústria trilhardária, poluindo o ambiente, uma tecnologia muito inferior, muito primitiva ainda,
simplesmente por tudo isso, que começa então principalmente lá, como a gente comentou hoje, na década de 40, 50, com essa divisão. Isso faz parte da nossa história. Em algum momento isso tudo se quebra de novo e a gente vai voltar a ter isso público, vai voltar a ter isso como direito da humanidade, como conquista da humanidade. Se você gosta desses assuntos, coloque aqui no seu comentário, pergunte, tem muita coisa para a gente trazer, para a gente falar sobre tudo isso. Aí é você que define. Você define aqui nos nossos comentários, no chat, participando do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz. Se você não participa ainda, quer definir temas com a gente e tudo mais, participe. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores www.despertandopessoas.com/seguidores e seja muitíssimo bem-vindo. Antes de ir, deixe o seu like, que é fundamental para o canal, muito importante. Inscreva-se se você não é inscrito ainda. Ative o sininho. Muitas pessoas estão sem o sininho ativado e não estão recebendo notificações do canal. Ative o seu sininho e a gente se vê na semana que vem com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Um forte abraço, muita luz e até já.